Olá, sejam todos bem-vindos, muito boa tarde. Queria dar as boas-vindas a todos vocês, que hoje a gente tem um webinário super especial para a gente, né? Com a Beatriz Vieira, que é a nossa parceira já de longa data. Certamente vocês já conhecem a Bia há muito tempo, né? Mas para quem não conhece, a Bia é técnica em prótese, especialista em prótese total, protocolo com assentamento passivo, tem anos aí de experiência, né? Eu tenho aqui no meu resuminho, Bia, que são mais de 14 anos, mas acho que é mais ainda do que São 14. 18? São 18? Não, Pois quase, é, quase pois 20, é, porque foi em 2005 que eu comecei, vai fazer 20 final do pois ano. é. Vou Meu até Deus. atualizar aqui no meu resuminho. Enfim, a Bia ministra cursos aí pelo Brasil, ela é a nossa consultora, Cuser, né, para toda a linha Pala, e a gente tem um enorme prazer e uma honra mesmo poder contar com a participação da Beatriz, mostrando um pouquinho do conteúdo que ela tem sobre o tema, né? Que os detalhes que fazem a diferença no sucesso da prótese do tipo protocolo. Então, antes só de passar a palavra para a Bia, eu queria passar só umas pequenas orientações para quem vai estar assistindo aqui com a gente. E é a primeira vez, né? Então, essa ferramenta do GoToWebinar, ele permite que as pessoas interajam, façam perguntas através do campo de perguntas, tá? Então, eu pego essas perguntas, vocês podem fazer a qualquer momento, e aí eu vou transmitindo para a Beatriz e ela vai respondendo para a gente, tá? A gente só deixa o microfone dos participantes desligado para não ter nenhuma interferência, não ter nenhum problema aí de comunicação, mas, por favor, vai ser ótimo se vocês puderem interagir, puderem fazer perguntas, tá? Então, eu acho que agora a gente vou passar aqui a apresentação, a apresentação não, né? A licença de apresentação para você, Bia, dá uma olhadinha aí se você já... Tá, aham. Então, eu quero Joia. agradecer o convite. Para mim é uma honra também estar aqui participando desse webinar. Eu acho que já participei de alguns aí ao longo desses anos, né? E é sempre muito bom estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Isso só agrega, né? Tanto para mim quanto para vocês também. E fiquem super à vontade, como a doutora Patrícia falou, para fazer dúvidas, né? Questionamentos. Fiquem bem à vontade mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui para reproduzir a minha apresentação que eu preparei. Eu vou só desligar minha câmera e meu microfone, mas eu tô aqui, tá? A gente já tá vendo a tua tela do teu computador. Tá. Uhum. Então, o tema, né, que foi selecionado para hoje, que é os detalhes que fazem a diferença no sucesso das próteses tipo protocolo. Então, falar um pouquinho brevemente sobre mim, a doutora Patrícia já mencionou alguns detalhes, né? Essa sou eu, para quem não me conhece. Sou técnica há mais de 18 anos, como eu fazendo as contas agora, eu vi que é quase 20 já. Sou especialista em prótese total, ministro cursos no Brasil e também fora do Brasil. Já ministrei alguns cursos e palestras em Portugal. Esses são alguns cursos que eu participei, alguns congressos também. E falando um pouquinho aqui do tema, né? Então, as próteses tipo protocolo, quando bem executadas, ela tem função e estética excepcionais para garantir o sucesso desse tipo de trabalho. Então, acaba trazendo muito mais qualidade de vida para o paciente, trazendo muito mais segurança, muito mais conforto. Então, é muito importante que, com o nosso conhecimento técnico, a gente consiga devolver para o paciente não só a estética, mas principalmente a função. Então, é extremamente importante. Então, o que eu quero passar aqui para vocês algum passo a passo, né? Para que a gente não se perca nessa união ali da estética e função. Então, são os detalhes ali que fazem toda a diferença. Então, primeira coisa ali é a comunicação. Então, a comunicação ela é extremamente fundamental para o sucesso da reabilitação, porque a reabilitação, tipo protocolo, eu preciso
50% do dentista. Então, não tem como eu fazer um bom trabalho, fazer um excelente trabalho, se o dentista não me der condições para isso. Então, por isso que é tão importante essa comunicação entre o protesista, o cirurgião, porque às vezes um opera e o outro que faz a instalação da prótese e o planejamento, o técnico e o paciente. Então, é preciso entender também quais são os desejos do paciente, qual que é a vontade do paciente, qual é a expectativa desse paciente, né? Qual que é o histórico desse paciente. Ele tinha dentes, não tinha, perdeu há muito tempo, usava uma prótese total por muitos anos, como que é, né? Então, isso é extremamente importante para que a gente consiga ter um bom resultado. Então, começando ali pela uma anamnese, que a anamnese de próteses totais e protocolos, ela é extremamente importante para que o tratamento final ali termine com a satisfação de ambos os lados. Então, o planejamento detalhado, é uma anamnese do diagnóstico, então avaliando bem ali a saúde óssea do paciente, a estrutura óssea, né, os hábitos desse paciente, se o paciente tem bruxismo, se não tem, se tem um desgaste excessivo de dentes numa prótese antiga que ele já tinha, por exemplo, né? O planejamento digital, que hoje em dia a tecnologia está aqui, né? Então a gente precisa estar sempre se atualizando, então isso já ajuda bastante também quando a gente tem essa possibilidade de fazer esse planejamento digital. A tomografia, o escaneamento intraoral, então tudo isso vai contribuir ali para o sucesso desse planejamento reverso, que é esse planejamento que vai acontecer antes da instalação dos implantes. Então, analisando ali a cavidade bucal do paciente, ver se tem osso, se não tem, se tem muito rebordo, às vezes precisa fazer uma osteotomia, tirar um pouco desse osso para que não fique aparecendo uma linha de transição. Os tipos de rebordo, às vezes o paciente tem muita discrepância óssea ou ele está muito irregular, né? Então precisa fazer uma planificação realmente para que a gente consiga entregar uma prótese protocolo que seja benéfica para esse paciente e não um problema, né? Porque se o cirurgião não tem esse tipo de cuidado no momento da instalação dos implantes, vira um pesadelo essa prótese, porque o paciente vai sofrer o resto da vida, porque vai viver quebrando, a estética não vai ficar agradável, porque não vai ter espaço protético para isso. Às vezes o paciente vai sorrir, vai parecer a transição da prótese com a gengiva natural do paciente, o que é muito ruim. Então, por isso que essa anamnese, esse planejamento, essa comunicação, ela é essencial entre o cirurgião dentista e o técnico em prótese. Fazendo essas compensações de discrepância. O guia multifuncional, ele faz parte disso, né, desse planejamento, então é fundamental ali utilizar um guia não só para posicionamento dos implantes, mas também para ver o quanto de osso tem que tirar, o quanto de espaço protético a gente precisa. Então, fazendo ali uma montagem de dentes prévia com o paciente ainda desdentado ou com alguns dentes faltantes, é essencial para que a gente entenda qual que é a dimensão vertical do paciente, qual que é o posicionamento desejado dos dentes, né? Qual é a classe do paciente? O paciente é classe 2, o paciente é classe 3, será que a gente vai ter que corrigir isso com a prótese? Então, tudo isso o guia multifuncional ajuda. E ele é multifuncional porque ele vai servir tanto para o posicionamento dos implantes, também para a moldagem. Então, com o próprio guia, com a cópia dessa prótese, ele vai fazer a união desses transfers, vai unir esses transfers no guia e vai fazer ali a moldagem do paciente com silicone. Então, isso vai trazer para o laboratório muito mais agilidade na hora da confecção da prótese, muito diferente de o dentista fazer os implantes sem nenhum planejamento, sem nenhum guia, só seguindo realmente a questão óssea do paciente, né? Porque aí pode ser uma surpresa, pode ser que aí, quando for fazer o posicionamento dos dentes, não tem espaço, né? Como eu já mencionei anteriormente. Então, o guia facilita muito, agiliza muito o processo dentro do laboratório de prótese. Então, o protocolo de resina acrílica, ele é amplamente utilizado devido ao seu custo-benefício, né? E a facilidade de reparo, porque ele dependendo da qualidade do dente que você escolher, ele é um protocolo que vai durar ali até 10 anos ou mais. Então, ele acaba tendo uma estética muito favorável, claro que
se você utilizar um dente ali de primeira linha, um premium ou até mesmo um Delara, né? Uma estética muito favorável e um custo-benefício, um custo bem mais baixo do que uma prótese de cerâmica, uma prótese de zircônia, por exemplo, tá? Então, só que para garantir essa longevidade, né, evitar que fique quebrando o dente, essa fratura, é essencial ali que tenha a função, que tenha todos esses detalhes da oclusão, todos os detalhes que eu vou falar agora, né, que são pontos fundamentais para que a gente garanta aí essa longevidade dos protocolos. Então, começando ali com a escolha dos dentes, a escolha dos dentes adequados. Então, a escolha do dente, a seleção do dente, ela é essencial para garantir função e durabilidade, né? Porque a gente não basta somente escolher por estética. Eu tenho que entender também da angulação cuspídea dos dentes posteriores, por exemplo, né? Qual é a situação desse paciente? Ele vai fazer um protocolo, mas o antagonista é uma prótese total? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com a altura da cúspide, porque isso pode comprometer a estabilidade da prótese superior, se for, né, o caso de uma prótese total. Então, é extremamente importante que eu tenha esse conhecimento para que eu consiga orientar ali o meu cliente em qual é o melhor dente a ser utilizado. E tem também casos de extrema reabsorção óssea, ou que às vezes o paciente tem dificuldade de oclusão, tem alguma dificuldade motora, né, por algum motivo, que a gente tem que ver uma opção com uma inclinação baixa ou zero cúspide, para que realmente tenha um conforto e uma estabilidade da prótese para o paciente. Então, a resistência dos dentes interfere muito na durabilidade da prótese, né? Então, o Delara ali, ele tem uma garantia ali de 6 anos e o Premium de 10 anos. Claro que ele pode durar muito mais que isso, depende muito do cuidado do paciente, da força mastigatória desse paciente, da montagem, se ela foi feita adequadamente, né? Se foi realmente feita uma montagem balanceada para que preserve esses dentes. Então, tem vários fatores ali que levam a esse processo. Por isso que é muito importante essa questão da escolha dos dentes, né? Então, aqui um modelário, né, com várias opções. Temos dentes ovoides, quadrados, retangulares. Os fatores, né, que a gente leva em consideração ali na escolha dos dentes. Os aspectos estéticos, que é cor, forma, tamanho, né, e posição dos dentes. O aspecto funcional, que seria ali basicamente a angulação cuspídea, né, o tamanho da cúspide na hora da escolha, para saber que tipo de prótese qual é a condição desse paciente. E Peraí, deixa eu só... Não consigo tirar aqui. Dá só uma licencinha, só tirar isso aqui que tá bem na frente da escrita. Pronto. E a preferência do paciente. Então, é importante levar, né, em conta a expectativa desse paciente. Se o paciente tem ali um sorriso que ele gostaria, por exemplo, o paciente fala, eu sou muito parecida, a minha filha é muito parecida comigo, eu gostaria de ter o sorriso parecido com o dela, gostaria de ter o dente parecido com o dela, ou com uma foto de quando o paciente tinha os dentes remanescentes, eu gostaria que os dentes fossem parecidos dessa maneira. Então, tudo isso é muito individual de cada paciente, tá? Por isso que a escolha de dentes, ela tem que ser levada em conta e não apenas com o plano de orientação em cera. Eu preciso realmente ter essas informações, ter fotos, ver o formato do rosto do paciente, né? Então, aqui na seleção de dentes anteriores, né? Aqui, ó, temos o ovoide, o retangular, o quadrado e o triangular, baseado no formato do rosto do paciente. Então, tem ali um trechinho aqui da literatura, que a literatura ali concluiu que a maioria dos autores preconiza a utilização da forma da face invertida para a definição da forma dos incisivos centrais superiores, para a seleção dos dentes artificiais. Então, claro que observando os dentes remanescentes e o registro pré-extração, ele acaba sendo mais eficiente para a devolução de um sorriso mais natural e harmônico para esse paciente, né? Mas sempre considerando ali a morfologia, que a morfologia dental ela é única e individual. Tá? Então, isso ajuda muito quando eu não tenho referência. Então, se eu não tenho referência de dentes de registro pré-extração, ou de fotografias, ou enfim, parentes, filhos, né, de primeiro grau ali,
que sejam próximos, que sejam parecidos, né, com a face do pai ou da mãe, é uma base bem certa para seguir, assim, vamos dizer assim, é essa questão da face do paciente, né? Então, ali a gente consegue deixar um sorriso muito mais harmônico, muito mais natural do que eu simplesmente olhar um plano de cera sem ver a foto do paciente. Pode ser que o paciente tenha um rosto super marcado, super quadrado, a mandíbula bem marcada, e eu pegue um dente redondo para esse paciente, e às vezes não vai combinar, tá? Vai ficar alguma coisa sem harmonia, tá? Análise facial para seleção dos dentes, também análise facial ali, ela ajuda muito também para seleção dos dentes, para a gente pegar um dente que o canino, que a distal do canino coincida com a asa do nariz do paciente, isso torna o sorriso muito mais harmônico, porque também, se eu não tenho esse cuidado, na hora da escolha, eu posso pegar um dente muito mais largo e o paciente tem um nariz fininho, delicado, não vai combinar. Ou ao contrário, o paciente tem uma asa do nariz larga, eu pego um dente muito estreitinho, o paciente tem um rosto mais largo, um dente muito alongado. Então, por isso que essa análise também ajuda muito, e até mesmo para a conferência da linha média. Então, com o rosto inteiro, aqui eu tá cortada, né, para preservar ali o paciente, mas o ideal é com o rosto inteiro, o paciente de olho aberto, olhando de frente para a câmera, né, para que a gente consiga alinhar bem certinho, fazer todas essas marcações, para que a gente consiga verificar se a linha média que está marcada no plano está correto, a largura dos dentes, aonde ela tem que finalizar, né, a exposição dos dentes, então isso tudo ajuda muito. A gente pode fazer também as medições do plano de cera, né, então por essas medições ali da linha alta do sorriso, da largura ali de canino a canino, eu consigo ir na carta molde ali e ver dentro do formato do rosto do paciente qual é o dente que vai mais se adequar a esse registro. Então, nesse caso, nessa paciente, foi dentes pequenos e ovoides. Então, a escolha ali foi o O43, tá? Então, ele tem ali. Vocês estão me ouvindo bem? Eu recebi uma mensagem aqui com dificuldade de conexão. Não, tá super bom. Ah, então tá. Então aqui eu tenho, né, nas cartas moldes, tanto da Delara quanto da Premium, a gente tem a marcação tanto em linha reta, de canino a canino, quanto em curva. Por quê? Porque se eu for pegar o plano de cera, eu posso utilizar uma régua flexível, né, e colocar em cima do plano de cera para saber a medida ali de canino a canino. Se eu não tiver essa régua flexível, eu vou fazer a medição em linha reta mesmo. Então, por isso que é importante que tenha essas duas referências ali para a gente seguir. Já a escolha dos dentes posteriores vai envolver 100% função, né? Então, depende muito do caso. Aqui, ó, os dentes posteriores, dependendo da inclinação cuspide, eles são classificados em dentes anatômicos, né, que é os dentes de 45 e 33 de inclinação, os semi-anatômicos, que é 20, 28, 5 graus de inclinação, e os não anatômicos ali, que são 0 grau de inclinação, que é aquele monoplano, sem cúspide nenhuma, que são ali para casos extremos, é raro utilizar, mas é importante saber que existe essa possibilidade, tá? Então, a inclinação cuspide ali, ela se deve segundo o ângulo ali formado pela vertente da cúspide mesovestibular do primeiro molar inferior com o plano horizontal. Então, isso que vai definir ali qual que é a angulação da cúspide e o quanto de força mastigatória e lateralidade esse paciente vai fazer. Então, se eu tiver, por exemplo, um paciente com uma prótese total superior, né, com pouquíssima retenção, pouquíssimo rebordo, assim, reabsorção óssea, e for fazer uma prótese protocolo inferior, né, o antagonista, então eu tenho que tomar muito cuidado com a escolha dos dentes posteriores, porque se eu pegar um dente anatômico, ele vai ser lindo, maravilhoso, né, sem dúvida nenhuma. Porém, ele pode desestabilizar essa prótese total, tá? Então, nesses casos, é melhor a gente usar um dente ali universal, que seria ali um semi-anatômico, que daí na casa dos 20 graus, né? Ou, em casos extremos, a cúspide mais reduzida ainda, tá? Agora, já se eu tiver então a regra, uma regrinha, né? Quanto maior
a retenção, maior pode ser a cúspide. Então, ali na figura A eu tenho um rebordo super retentivo, então eu posso ter uma cúspide alta. Na figura B eu tenho um rebordo já reduzido, com uma reabsorção óssea, porém tem uma retenção. Então, uma cúspide intermediária, que se enquadra ali dentro do universal, né? O semi-anatômico. E cúspide zero retenção, praticamente zero retenção, zero cúspide, né? Então, essa é mais ou menos uma regrinha ali para a gente se basear e saber qual vai ser a escolha de dentes adequado para aquele paciente, né? De acordo com a retenção. Ah, Bia, eu estou fazendo uma dupla de protocolo, e aí? Ótimo, pode usar um dente anatômico sem medo, né? Pode usar um prêmio ali tranquilamente, porque eu tenho uma super retenção, a prótese está presa nos implantes, então a prótese não vai deslocar por conta da inclinação da cúspide, tá? Diferente já quando a gente tem um antagonista com prótese total. Então aqui, se vocês quiserem printar, é uma tabelinha com algumas marcas de dentes, é para vocês entenderem quais são a angulação de cúspide dos dentes posteriores, tá? Então, esse caso aqui que eu tô passando, que foi a escolha, foi o dente telar, um dente pequeno, o ovoide, o O43, que foi escolhido, né? Então, na hora da montagem de dentes, espera aí que eu tenho que tirar isso aqui de novo. Ai, não consegui. Mas, enfim, a montagem de dentes, né, ela deve garantir ali... Oi. Oi, desculpa, você quer tirar o menuzinho? É só clicar na fletinha branca com a caixinha laranja. Só clicar nele e ele minimiza. Ótimo, muito obrigada. E daí fica bem na frente ali, então eu não conseguia ler. A gente não enxerga, só você, mas pode minimizar. Não, beleza, obrigada. Então, montagem balanceada, né, para estabilidade oclusal. Então, a montagem ela deve garantir ali o equilíbrio durante a mastigação e evitar forças desestabilizadoras. E também a questão da fratura de dentes. Então, isso é muito comum na questão de protocolos, principalmente, né? Eu converso bastante com a doutora Patrícia sobre isso, ela me passa alguns casos, né, de alguns clientes que estão tendo problemas, às vezes com fratura de dentes, e quase que 100% das vezes a culpa está na montagem, né? Que não foi feita uma montagem balanceada, não foi feita uma distribuição de cargas, então acaba tendo uma sobrecarga muito grande num dente só. Então, por isso que é tão importante que a gente faça essa montagem balanceada, mesmo se tratando de protocolo duplo, tá? Então, a oclusão balanceada a bilateral, né? No caso para prótese total, é quando tem o contato simultâneo de ambos os lados para evitar a sobrecarga e também para evitar o deslocamento dessa prótese. Guia anterior controlada, né? Então, evitar aquela guia muito acentuada, muito profunda, aquela overbite e overjet muito profundo, né? Para evitar aquela força extrema nos dentes anteriores que pode fraturar. Plano oclusal correto, seguindo uma curvatura do plano de Camper, seguindo ali a linha bipupilar para um assentamento natural da curva, né, para que a gente tenha uma curvatura natural que fique harmônico para o paciente, e a curva de Spee e a curva de Wilson, que é extremamente importante para a função e para a estabilidade dessa prótese e também para a distribuição de forças, quando o paciente faz os movimentos de lateralidade, de protrusão, se você monta na curvatura correta, você já consegue fazer essa distribuição de cargas nos dentes posteriores, preservando ali os dentes anteriores. Ó, então aqui eu tô fazendo esse movimento que eu mencionei, né? Então ele tá ali fazendo um movimento de lateralidade. Então ele tem que tocar simultaneamente no molar, no primeiro pré, no segundo pré e no canino. Se eu fizer só guia canino, né, em protocolo e principalmente em prótese total, ela vai deslocar a prótese total e se for um protocolo ele pode fraturar. Então nesse movimento também muito cuidado para não tocar no lateral. Se tocar no lateral e no central nesse movimento vai fraturar também, né? Então o limite assim ele passar topo a topo. Tá? O limite é topo a topo, mas ele não pode ter esse toque excessivo, porque se você fizer esse movimento em cera e deslocar o dente, pode ter certeza que em boca o risco de fratura vai ser bem elevado, tá? Então, por isso que é tão importante
essa montagem balanceada. A questão das curvas, né? A curva invertida, olha como deixa o sorriso completamente sem harmonia, sem beleza, sem estética, né? Então, a curva de espia, ela é fundamental ali para a estética, mas também, como eu mencionei, é muito importante para a função também, para a estabilidade ali da prótese. A montagem de dentes, né? Então, eu gosto sempre de montar. Se o dentista não utilizou um arco facial para que eu fizesse a transferência do articulador, né, da maxila, exatamente o posicionamento da maxila do paciente com o arco facial, se ele não utilizou, a minha segunda opção e a mais utilizada é a mesa de camper, porque aí eu vou colocar o plano de cera encostado na mesa de camper e aí eu não tenho como me perder na questão da angulação das cúspides, porque eu tenho regrinhas que eu vou seguindo, eu vou mencionar isso aqui brevemente aqui para vocês, tá? Então, as regrinhas, né? Se vocês quiserem printar essa tela também, tá? O incisivo central, ele vai tocar na mesa, o longo eixo dele é mais reto. O incisivo lateral, ele não toca na mesa e o longo eixo dele tem uma leve inclinação para distal. O canino, a ponta da cúspide distal vai tocar a mesa, mas o longo eixo dele é reto. A gente tem mania de montar o canino deitado para distal, mas ele não é deitado, ele é mais reto. A gente tem a impressão de que ele é distalizado por conta do lóbulo distal, que é mais evidente, tá? O primeiro premolar, longo eixo reto, a cúspide vestibular somente vai tocar na mesa. O segundo premolar, longo eixo reto, e a cúspide vestibular e palatina toca a mesa, porque ela já começa a fazer a angulação da curva de Wilson, já começa a fazer essa curvatura aqui, quando o segundo pré toca a cúspide palatina. E o primeiro molar, somente a cúspide mesiopalatina deve tocar a mesa, fazendo com que o dente já fique posicionado, inclinando, dando início à curva de Spee e à curva de Wilson, né? E o segundo molar, nenhuma cúspide toca a mesa, apenas ela vai seguir a inclinação iniciada pelo primeiro molar. Então, essas regrinhas da mesa de camper ajudam demais, 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 mesmo se eu estiver fazendo uma montagem sem a mesa, porque isso faz a gente memorizar o posicionamento das curvas, né? O posicionamento dos dentes, a angulação das cúspides, e isso vai fazer com que a gente tenha uma montagem realmente mais eficiente, tá? Então, aqui o resuminho ali do resumo, né? A foto ali, centrais tocam a mesa, lateral não toca, e o caninos toca só a ponta da cúspide. Independente do arranjo, nesse caso aí tá com arranjo, asinha de borboleta, independente do arranjo, mesmo se os dentes, se os laterais forem apinhados para vestibular, ou se for todo planinho, todo retinho, independente do arranjo, eu sigo essa mesma regra, tá? Aí o primeiro premolar toca só a cúspide vestibular, o segundo premolar toca as duas cúspides, e o primeiro molar ele vai tocar somente a cúspide mesiopalatina, então ele não vai tocar nada da vestibular, porque ele tá fazendo a curvatura de Wilson e a curvatura de Spee. Então, a mesa de camper, como ela é um plano reto, né, eu tenho que fazer essas regrinhas ali para que eu consiga garantir as curvas. Na hora da montagem dos inferiores, é extremamente importante que eu comece a montar pelo primeiro molar inferior, porque é ele que é o dente mais importante da oclusão, é ele que vai ter mais estabilidade, vai ter uma área de contato maior. Se eu começo montando pelos incisivos inferiores, na hora que eu chegar no molar, que vai ser o último dente que eu montei, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer a engrenagem perfeita, porque os outros dentes vão estar dando interferência ali e eu não vou conseguir fazer essa engrenagem. Então, por isso que eu começo pelo primeiro molar inferior, posiciono ele exatamente em chave de oclusão, e aí eu venho com os demais dentes posteriores, faço todas as conferências de lateralidade, protrusão e toque, ver se eu estou conseguindo os toques simultâneo em todos os dentes, né? Feito isso, aí sim eu vou para os dentes anteriores e finalizo ali a montagem dos dentes, conferindo também novamente, depois de posicionar os anteriores, conferindo os movimentos de lateralidade para ver se não tem ali um toque excessivo no dente anterior que pode fraturar. Então, nesse movimento de lateralidade, os dentes posteriores vão proteger os anteriores, então é uma oclusão mutuamente protegida. Se eu não tenho esse cuidado, se eu simplesmente monto os anteriores em oclusão e não faço essa conferência,
muito provavelmente vai tocar os dentes da frente em primeiro do que os posteriores, e aí vai ter uma fratura, tá? Então, por isso que é tão importante usar um articulador semiajustável. A charneira, por mais que ela faça aquele movimento, não é fiel, né? Você pode até ver pelo tamanho da charneira, ela não é nada parecido ali com o tamanho da nossa articulação, diferente do articulador semiajustável, que ele já se aproxima melhor ali, né? A distância intercondylar, o posicionamento, que a gente consegue realmente fazer esses movimentos de uma forma mais precisa, tá? A adaptação da gengiva e estética natural, né? Então, isso é extremamente importante também na qualidade do protocolo. Isso é uma preocupação, às vezes, de muitos pacientes, às vezes tem receio, não quer que apareça a gengiva, tem vergonha que apareça, né? Mas que se a gente tiver o conhecimento correto, fazer uma gengiva caracterizada, fazer uma seroplastia adequada, a gente consegue imitar a textura, volume, a pigmentação, né? Dar um aspecto mais realista. As bordas bem adaptadas, então vai evitar ali acúmulo de biofilme, desconforto para o paciente. A área basal, então é extremamente importante ali que no enceramento eu já faça a área basal convexa para facilitar a higienização, para evitar o acúmulo de tártaros, tá? Os tons ali da resina, mesclar cores para um efeito mais natural, evitando ali aquela gengiva toda monocromática que fica mais artificial, tá? Então, aqui a cera, né, em cera, todos os detalhes das gengivas, características, gengiva livre, gengiva inserida, junção mucogengival, não dá para entrar muitos detalhes agora, nesse momento, né, porque senão ia ficar uma aula muito extensa, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento ali de anatomia gengival para que a gente consiga reproduzir com uma maior naturalidade, né. Então, assim, eu comentei ali que o paciente às vezes tem receio que apareça gengiva, é o caso dessa paciente. Então, foi feito um protocolo, ela falou que ela não queria que aparecesse gengiva de maneira nenhuma, ela não queria de jeito nenhum. Por que o paciente não quer que apareça gengiva? Por dois motivos. Um, porque ele não lembra que ele perdeu gengiva, ele só lembra que ele extraiu os dentes, né, que perdeu os dentes. Ele não viu a gengiva sendo tirada, ele não viu o osso sendo tirado, né? E ele não tem essa percepção. E o segundo motivo é porque ele tem medo que apareça artificial, porque ele viu, às vezes, a prótese da avó, da mãe, da tia, da vizinha, né? Aquela rosa, aquele rosa sabonete, aquele rosa super artificial, e fica com medo, com receio, né? De que apareça uma gengiva, que as pessoas percebam que ele está usando uma prótese. Foi feito para esse paciente a prova sem gengiva, como ela mencionou, como ela gostaria, como ela desejava, e daí depois a gente fez uma prova com a gengiva, porque é uma paciente que vai mostrar, porque a exposição de dentes dela é grande, a exposição do sorriso dela é grande, né? Então é uma paciente que vai mostrar, mas fica muito mais natural mostrar a papila, né? Mesmo que uma quantidade maior até do que essa, do que não mostrar nada, como tá ali nessa primeira foto, tá? Então isso faz toda a diferença. Esse também é um outro paciente que tinha muito receio de fazer uma prótese com gengiva que ficasse artificial. Eu tinha muito medo também, por ser um paciente negro, né, de ter ali uma gengiva rosa que não combinasse ali com o teu rosto, que não combinasse ali com o tom da sua pele, né? Então, por isso que é tão importante essa personalização também, essa caracterização. Então, além da caracterização dos dentes, né, os dentes mais apinhadinhos, né, a gente conseguiu ali fazer, mesmo numa PT imediata e num protocolo carga imediata, fazer uma cor muito próxima ali ao lábio do paciente. Então, todos os detalhes que eu quero na minha gengiva, todos os detalhes, eu tenho que reproduzir isso em cera. Eu tenho que fazer isso em cera. Isso já ajuda muito na questão da prova, né, a prova dos dentes. Essa paciente, por exemplo, se eu mandasse para a prova com uma cera vermelha, ela jamais iria aceitar, né? Ia jamais estar com esse sorriso largo como ela está agora, né? Confiante de que aparece gengiva, mas está tudo bem, ok, né? Aparece, mas é natural. E se eu tirasse essa gengiva para não aparecer, para que ela não mostrasse a gengiva, esculpisse demais, escavasse os dentes iam ficar super expostos, ia ficar aquele sorriso todo branco, como naquele caso daquela primeira paciente. Então, por isso que é importante nessa prova
trabalhar a gengiva da maneira adequada, usar uma cera própria para caracterização, usar uma cera translúcida que se aproxime a cor do lábio do paciente, isso ajuda muito, tá? Trabalhando ali também a questão dos volumes da depressão, o volume ósseo, então isso também ajuda na formação do filtro labial, na estabilidade do lábio desse paciente, né? Essa aí já é uma prótese acrilizada, né? Então, todos os detalhes de volume da bossa do canino, então tudo isso interfere ali no resultado do paciente. Espera aí que deu uma travadinha. Pronto. A questão da área basal, né? Então, é fundamental que a área basal do protocolo seja convexa, né? Então, o mais liso possível, extremamente polido, né? Para que não haja um acúmulo de placa, de biofilme, para que o paciente consiga fazer a higienização. Claro que isso também depende da condição que o cirurgião dentista entrega esse protocolo, né? Essa cirurgia, no caso, se fez realmente uma planificação do rebordo, se deixou espaço para isso, né? Então a gente tem que sempre estar trabalhando ali em conjunto e com essa comunicação para que a gente consiga entregar o nosso melhor e o melhor para o paciente, né? Para que esse tipo de situação não aconteça. Isso é muito grave, muito triste, né? O paciente, essa foto foi o caso que a gente recebeu aqui no laboratório. Então o paciente chegou até a perder implante por conta dessa infecção ali, por conta do acúmulo de alimento. Então, não é nem culpa do paciente. Como que ele vai conseguir higienizar? Como que ele vai higienizar com uma flange vestibular parafusada em boca? Não tem como, né? O alimento entra ali e nunca mais sai. Então, mesmo que ele faça ali acompanhamento periódico no consultório, ali, ele vai ali a cada, sei lá, de 6 em 6 meses, mas imagina ficar 6 meses ali com resíduo de alimento na boca, né? Então, isso é muito prejudicial para o paciente, para a saúde desse paciente. Então, por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de confeccionar protocolos com a área basal, higienizável, para que o paciente consiga passar um fio dental, para que ele passe, mesmo que ele use um waterpick ali, que essa sujeira saia e não agarre na prótese, né? Então, nessa região ela tem que estar extremamente lisa, tá? Então, aqui a gente consegue ver ali a questão do balanceio, ó, tá vendo? O paciente fazendo um movimento de lateralidade, não toca nos dentes anteriores, então tem essa preservação dos dentes anteriores, e ele toca simultaneamente nos posteriores, canino, pré e molar, tá? Área basal, né, lisinha. Ó, bem em contato com a mucosa, bem próximo da mucosa, mas sem flange, né, sem overlap. Outro ponto importante, outro detalhe que faz extremamente importante que a gente tenha conhecimento, que nós técnicos, né, tem essa responsabilidade com a polimerização, né? Então, a polimerização é muito sério e muita gente negligencia isso, né? Por quê? Porque a resina, ela vai polimerizar com uma fonte de calor. Só que a resina não sabe de onde está vindo esse calor, então qualquer fonte de calor ela vai endurecer. Só que uma resina, isso eu aprendi com o meu professor, com o Alker Angeloni, né? Uma resina dura e transparente não significa que ela foi bem polimerizada. Então, por isso que muitos técnicos cometem erros nesse processo de polimerização sem saber que está errando. Porque a resina endureceu, então deu certo. Não necessariamente. Né? Muito provavelmente que não. Então, o que vai acontecer se eu não tiver a técnica adequada de polimerização, né? Então, vou ter problemas de distorção, contração excessiva da resina, uma resina muito mais porosa, com mais absorção de fluidos bucais, mau cheiro nessa prótese, a prótese pode quebrar com mais facilidade, os dentes podem soltar com mais facilidade, pode causar alergia para o paciente pela liberação do monômero residual. Então, é uma série de problemas ali que podem acontecer se a gente não tiver realmente essa técnica comprovada cientificamente, né? Algo que realmente funcione, que tenha sido realmente comprovado, para que a gente utilize no paciente. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, principalmente nessa questão, tá?
Então, as técnicas ali, né? A técnica convencional, eu não vou nem entrar no mérito ali do fogão, né? Quem me acompanha há tempo já sabe. O fogão, você vai conseguir fazer a polimerização? Vai. Porém, você não vai ter controle da temperatura. As variáveis ali são inúmeras, né? Então, depende muito da grossura da tua panela, do fundo da panela, se a boca é grande, se a boca é pequena, o fluxo de gás que tem, quantidade de água que tem nessa panela, enfim, uma variável assim infinita, né, de possibilidades. Então, você não tem controle. Literalmente, você não tem controle no fogão, a menos que você fique do lado do fogão com um termômetro ali toda hora controlando essa temperatura. Acho que é improvável que alguém faça isso, né? Então, por isso que para mim ali está fora de cogitação o uso do fogão. Mas o que eu falo ali da técnica convencional seria ali a polimerização em água, né? Então eu sempre uso uma panela elétrica para que eu tenha ali uma estabilidade de temperatura, para que eu não tenha esse problema ali do fogão, que pode ser que a água ferva de repente e aí eu perca todo o processo de polimerização, né? Porque a resina, ela vai polimerizar a 73 graus Celsius, que é onde vai liberar o peróxido de benzoíla, que é o catalisador que vai fazer com que essa prótese endureça. Se eu pular essa etapa, se eu colocar a prótese já ela for atingir muito rápido a temperatura acima de 73 graus, ela vai liberar tudo de uma vez, o catalisador, e ela vai fazer uma polimerização inadequada, ela vai ficar muito mais porosa, muito mais frágil, vai distorcer com muito mais facilidade, uma série de problemas ali, tá? Então, é preciso, para fazer essa polimerização, né, usar uma resina termopolimerizável de boa qualidade, né, para reduzir essas contrações excessivas, a pressão correta de prensagem, para evitar o excesso de resina e tensão interna, deixar essa resina descansar. Se a gente estiver falando ali de uma resina termo nacional, é importantíssimo que eu respeite ali o tempo de prensagem, que é de 12 horas. Por que 12 horas? Porque foi feito vários estudos que mostrou que até 12 horas essa resina ali está trabalhando. Ela está ainda unindo as moléculas de monômero e polímero. Ela ainda está em fase de trabalho. A partir desse momento, ela estabiliza. A partir de 12 horas na prensa, ela estabilizou, ela está pronta para ser polimerizada. Se eu atropelo essa etapa, se eu não respeito esse processo, eu vou ter uma resina com muito mais distorção, tá? Então, isso é muito importante, o tempo de prensagem. A polimerização lenta e progressiva é a melhor polimerização que existe, né? Então, o esquema ideal é manter a temperatura da água a 73 graus Celsius por 8 horas, até 12, né? Então, isso vai reduzir ali as tensões internas. Ah, Bia, é impossível, não tem todo esse tempo. Beleza, a gente tem um ciclo curto adaptado ali que a gente consegue fazer na termopneumática, que é pressão e temperatura junto, né? Então, colocar ali uma pressão de 40, 50 PSI, 62 graus por 30 minutos, que é onde ela vai aquecer essa água, né? Vai começar a trabalhar ali as moléculas do peróxido de benzoíla. Aí eu vou subir essa temperatura para 73 graus, vou manter ela em 90 minutos, que é para fazer a ligação das cadeias. E daí depois eu vou colocar mais 60 minutos a 100 graus, tá? De 45 a 60 minutos a 100 graus, que é a temperatura de ebulição, que é para eliminar o excesso de monômero residual que ainda há nessa prótese, né? Já na polimerização lenta, eu não preciso eliminar monômero residual, porque não existe mais monômero para eliminar. Nesse tempo, todo monômero que existia já uniu ao polímero e tá perfeitamente ali adequado, tá? Tem a técnica de injeção também, que é o benefício, né? Ela melhora a compactação da resina, minimizando as porosidades, a redução da contração volumétrica, né? Resultando numa melhor adaptação. Então, geralmente, essas resinas que são da técnica de injeção, elas têm zero contração. Então, eu tenho muita experiência com a resina Pala Express, né? Que é uma resina auto polimerizável, porém com uma resina com uma tecnologia muito superior até mesmo a termo nacional, né? Então é uma resina que eu não deixo prensada, em até 13 minutos eu tenho que estar com ela dentro da polimerizadora, então é uma vantagem ali enorme, né? Para alguns casos, principalmente protocolo de carga imediata, onde eu não tenho todo esse tempo
de fazer a polimerização como manda o figurino ali, usando uma termo convencional, tá? Então, tem essas resinas com mais tecnologia, né? Essas resinas mais modernas. Polimerização em micro-ondas é uma alternativa rápida e eficaz, mas também exige ali técnica, exige que você use uma mufla específica, que a resina seja específica para micro-ondas também, que tenha crosslink, né? Também é importante respeitar o processo de prensagem. É uma técnica muito boa, porque ela vai ter uma estabilidade da prótese, né? Ela vai, e o processo dela acaba sendo de 30 minutos, a polimerização, tá? Então, ali a questão do enceramento, né, da área basal, da inclusão, né, todo o processo de inclusão com análogos, colocar em mufla, com gesso também baixa expansão, né, para evitar ali problemas de distorção, propiciador de espaço em cera, muralha de silicone bem fininha ali na região dos dentes, completar essa mufla com gesso, também um gesso baixa expansão, é bem importante, né? Não evita usar gesso comum ou gesso pedra, tá? Lavar bem a mufla, tirar toda a gordura da cera, limpar bem os dentes, a barra protocolo também, jatear ela antes de eu pacificar, passar um opaco, né? Um opaco rosa ali, tampar os orifícios do acesso ao parafuso com silicone. O Palabond, né? O Palabond ele é um agente de união, então assim, eu não vivo mais sem Palabond. Nessa foto, inclusive, até tá com furo no dente. Hoje em dia eu não furo o dente, faz muitos anos, na verdade, que eu não furo mais os dentes. Não precisa furar, né? A própria Cooser não indica que faça essa perfuração, porque você acaba fragilizando o dente, às vezes pode ficar manchado o dente com rosa, tá? Então, o ideal é que você faça uma leve aspirização somente no dente, né? Limpe bem e aplique o Palabond. O Palabond ele é um agente de união, o que ele vai fazer? Ele vai abrir os poros do dente para receber essa nova resina. Então, ele vai ter uma aderência química, né? Além da aderência mecânica, ele vai ter uma aderência química também. Então, não solta de jeito nenhum. Detalhe, tem que utilizar o Palabond no exato momento que for fazer a acrylização, porque ele tem o tempo de ação de 10 minutos. Então, eu aplico, eu tenho 10 minutos ali, ele vai fechar novamente essas cutículas ali. Então, eu tenho que cuidar com essa questão, tá? Mas ele é extremamente eficiente, o dente não solta de jeito nenhum. Não vai impedir que o dente frature, né? Porque se ele fraturar vai ser por outros motivos, e um dos motivos principais que eu falei ali, que eu já mencionei no começo, é a questão da montagem de dentes, mas tem também a questão de disfunção do paciente, enfim. Mas ele não vai soltar, né? Não vai soltar de jeito nenhum. Então, a resina eu faço caracterizada no vestibular, né? E embaixo ali eu faço ela misturada ali na área basal. As cores, né? A gente tem diversas cores ali. É interessante o dentista ter uma escala de gengiva no consultório para que ele possa conferir na boca do paciente qual é o tom mais adequado ao tom de pele desse paciente para que a gente realmente consiga um resultado mais satisfatório. Ali o tempo ideal de prensagem, né, que eu mencionei ali, 12 horas de prensagem. E o ciclo de polimerização em micro-ondas, se vocês quiserem printar também essa tabela, né? O micro-ondas, então, é importante que a gente entenda qual que é a potência de consumo desse micro-ondas, né? Qualquer micro-ondas eu posso utilizar para fazer a polimerização, mas, por exemplo, se eu peguei um micro-ondas de 1000 watts, eu vou usar o segundo ciclo ali, que é de 900 a 1100 watts, né? Onde eu vou colocar 10 minutos a 30% de potência, mais 10 minutos a 10% de potência ou zero, e mais 10 minutos a 40% de potência. Isso para uma mufla. Se eu colocar duas muflas ao mesmo tempo, eu vou colocar mais 10 minutos a 50%. Por quê? Foram feitos vários estudos, né, que mostraram que quando o micro-ondas, né, de 1000 watts, por exemplo, ele trabalha 30% do tempo, né, então em 10 minutos ele está jogando 30% do tempo a tua potência. Ele vai atingir uma temperatura ali entre 65 e 75 graus, né, então onde ele vai começar a liberação do monômero residual. Já nesse segundo tempo, nesse 10 minutos, que seria como um intervalo, eu estou prorrogando esse tempo, porque dentro da mufla ele ainda vai estar mantendo essa temperatura, né, de 65 a 75 graus. Então, eu estou prorrogando, aumentando esse espaço de tempo para fazer essa polimerização. E os últimos 10 minutos ali, a 40% de potência, é onde ela vai
chegar numa temperatura ali próxima a 100 graus, que é para eliminar o excesso de monômero residual, se houver dentro da mufla, tá? A polimerizadora, eu gosto muito dessa polimerizadora, ela é da VRC Equipamentos, é a WA3000, ela foi desenvolvida pelo Alker Angeloni, eu gosto muito dela por quê? Porque ela salva o ciclo, tá? Ela salva 3 ciclos ali de polimerização, então eu não preciso ficar programando a cada pouco ali qual temperatura e quanto tempo eu vou ter que deixar, tá? Então ela é uma ótima polimerizadora tanto para resina termo convencional, uso muito também nas palas express, né? Todas as próteses que eu faço com a pala express eu utilizo essa polimerizadora. Acabamento e polimento, né? Então é super importante esse acabamento para evitar ali o acúmulo de biofilme e o desgaste precoce também da prótese. O acabamento, o cuidado ali das áreas da gengiva, a superfície lisa em contato com a mucosa, né? Então vai evitar uma irritação, vai evitar ali acúmulo de resíduo. O polimento de alto brilho, então uso de lixa, pasta, pasta de polimento, né? Para minimizar ali as rugosidades. Então ela é super importante também para favorecer ali a higienização do paciente. Tá? Para que a gente tenha esse resultado, eu não vou ter aquela prótese totalmente lisa, não preciso tirar a textura, nada, mas eu consigo deixar um brilho nessa prótese, deixar ela lisa o suficiente para que não tenha um acúmulo de placa, tá? Então, aqui, todo o acabamento da prótese, tudo detalhado, depois do polimento, né? A gente consegue ainda ver alguns detalhes ali da anatomia gengival. Então, aqui é como a prótese saiu da mufla, sem acabamento nenhum, né? Então, ó, tá até com a rebarbinha, tá? E como ficou com o acabamento. Então, eu tiro ali praticamente a rebarba. A prótese sai praticamente pronta, se a gente tiver esse cuidado ali com a ceroplastia, né? Ela sai praticamente pronta, até porque com a broca eu não vou conseguir dar o mesmo acabamento que eu consigo com a cera, né? O cilindro de proteção, é interessante utilizar esse cilindro de proteção para preservar esse cilindro, para que não haja um desgaste ali por lixa, por broca, no polimento mesmo, né? Para que ele fique intacto, para que ele realmente tenha um bom assentamento na boca do paciente. Tá, o resultado ali do protocolo, depois de polido. E a prova da estrutura ali, né? Depois de instalado, né? Quando o dentista vai fazer a instalação dessa prótese, então ele vai ver se ficou passivo, se a barra está passiva, se a estabilidade desse protocolo está legal, se está comprimindo gengiva, se não está, se está escapando ar ou não, né? Vai fazer uma prova estética e fonética, vai avaliar a posição dos dentes, a linha do sorriso, a fonética do paciente e o ajuste oclusal final, verificar os contatos bilaterais, se estão estáveis, né? Vai ajustar ali qualquer interferência que tiver, algum contato prematuro, né? Então, tudo isso é extremamente importante ali para garantir ali o sucesso do protocolo final, do resultado da prótese. O protocolo em boca instalado. Esse caso aqui é um dente premium, né? Então, ele tem uma estética bem natural, né? Um dente totalmente anatômico ali, um dente muito bonito mesmo, que eu gosto muito, sou suspeita para falar, porque eu uso há anos. Acho que desde o início ali da minha carreira eu uso Premium, é o meu preferido. Espera aí que tá uma travadinha, não tá indo. Então, se todas essas etapas forem bem executadas, então, se todas essas etapas forem bem executadas, a prótese protocolo em resina acrílica ela terá uma melhor longevidade, resistência e conforto para o paciente, proporcionando ali uma função mastigatória eficiente e um resultado estético de alta qualidade. É isso, a minha apresentação. Deixa eu voltar aqui. Obrigada, Bia. Na verdade, a gente não tem perguntas, só tem elogios. Ah, que bom. Falando que você é ótima, que adoram sua aula. Muito Obrigada obrigada. mesmo. Obrigada Muito por obrigada. compartilhar. Eu acho que isso é um guia super importante. Eu digo isso porque você sabe, né, como você comentou aí durante sua aula, às vezes a gente recebe alguns questionamentos, né, de colegas profissionais,
tanto clínicos quanto técnicos em prótese, com algumas questões ou algumas dificuldades, né, que estão relacionadas muito a essas questões de montagem, o tipo de montagem, né, que acabam impactando no resultado e na durabilidade da prótese. Então, eu acho que a ideia da gente trazer um pouco esse tema para o webinário é justamente prestar esse serviço às pessoas, ajudá-los, né? E orientá-los da melhor forma possível. Se alguém tiver dúvida, depois apareceu aqui uma interrogaçãozinha. Ah, estão te parabenizando, não é dúvida? Ah, Às vezes a dúvida não surge na hora, né? Surge depois, mas eu queria me colocar super à disposição, né? Através dos canais da Cuser, vocês podem entrar em contato com a gente e a gente entra em contato com a Beatriz, que ela é um grande parceira e nossa speaker mesmo, né? Nossa consultora, que ela sempre nos ajuda muito a ajudar os técnicos que têm qualquer tipo de dificuldade com relação a esses temas, né? De fratura, de soltura de dente e tudo mais. legal. Obrigada. Muito obrigada, obrigada pessoal pela participação de vocês e como a Paty falou também estou à disposição, né? Se surgir qualquer dúvida, né, pode também entrar em contato comigo. Obrigada. Ótimo finalzinho de tarde aí para vocês e um bom descanso. Tchau, tchau.